Hoje a gente vai falar sobre peeling químico e físico. Quando usar um, quando usar o outro. As pessoas têm uma dificuldade muito grande de ter respostas, de entender o que é melhor, o que é pior. Tá? Hoje o peeling físico, ele engloba diamantado, de cristal, o dermaplane, dependendo da forma que você faz, ele é um peeling físico. Ou mecânico, fica a seu critério. Então, muitas vezes, a hora que você vai fazer um peeling e você não consegue ter uma resposta terapêutica tão boa porque você não empregou da forma correta o peeling que você deseja ter resultado. Então, muitas vezes, a gente precisa trabalhar isso daí. E vamos falar aí um pouco de peeling, de uma forma geral, que todos os profissionais conseguem trabalhar, mas muitas vezes não trabalham por medo, por receio, por achar que não tem tanto resultado. Então, eu acho que o peeling ele vem para ajudar e não só ser uma técnica comum, uma técnica de qualquer jeito. Então, muitas e muitas vezes a gente tem um pensamento um pouco maldoso para o peeling. E ele é um recurso muito barato, muito fácil de fazer, mas precisamos entender o mecanismo dele. Então eu sempre falo nas minhas mentorias, nos meus cursos e nas minhas lives. Peeling, você tem que entender a ação dele na pele do seu paciente. Então eu sempre falo, quer trabalhar com peeling? A primeira coisa, receba o peeling, faça em você, tenha a sensação dos peelings. Depois você vai trabalhando, você vai pensando, você vai mentalizando aquilo, se está certo, não está. Você vai se equilibrando. Como usar o peeling? Começa com concentrações mais baixas e depois vai subindo, depois você vai subindo a concentração, você vai trabalhando de uma forma um pouco mais justa e aí você vai adequando ao seu paciente. As pessoas acham que peeling é receita de bolo, não é. Pelo contrário, você pode ter uma fórmula que tem várias variações no paciente. Tá? Peeling químico, o que interfere é concentração, pH, preparação de pele, como a pele está, tudo isso interfere na penetração ou não do peeling químico. Já do físico, depende da ação que você quer fazer. Hoje eu posso fazer um diamantado, 1, 2, 3, 4, 5 passadas e fazer um peeling muito agressivo na pele do paciente. Então, não existe o melhor, existe a indicação. Existe o que você quer fazer. Então, algumas perguntas que as pessoas me fizeram sobre o peeling. Como é que eu tenho resultado com o peeling? Como é que eu trabalho com o peeling? Então, tudo isso a gente vai falar, a gente vai exemplificar algumas coisas, trabalhar principalmente na abertura da mente de vocês, que o peeling é um recurso muito, muito bom na área da estética, que dá um resultado muito bom e muitas vezes as pessoas pecam por medo do desconhecido. Então hoje, muitas e muitas pessoas têm dúvida de como trabalhar com peeling, têm dúvida de como chegar a um resultado com peeling, tá? E muitas vezes o resultado ele vem só de uma forma, você praticando o produto. Hoje eu vou falar sobre o mecanismo, tá? Eu acho que as pessoas confundem muito peeling químico e peeling físico. Uns falam que o físico, que é o diamantado, não serve para nada. Outros falam que o químico é muito perigoso. Outros falam que o trabalho do ácido para regiões quentes, eu sou de Rondônia, é perigoso, tá? Tem época do ano para fazer peeling. Na verdade, gente, eu faço peeling o ano todo. Corporal, facial, íntimo, o ano todo. Só que eu trabalho num consenso um pouco diferente. Eu preparo o meu paciente para que ele, a longo prazo, tenha um resultado. Tá? Então eu não trabalho com o meu paciente a médio prazo. Eu trabalho com o meu paciente a longo prazo. Tá? Eu sou da teoria dos 3.
3 meses de tratamento. Então, se você quer ter resultado com peeling, trabalha pelo menos 90 dias. Porque você faz 3 ciclos de pele e esses 3 ciclos de pele faz uma renovação, faz um clareamento, faz um estímulo de colágeno. Então, se vocês observarem nos últimos 2 anos, tudo que eu falo está em volta de 3 meses de tratamento. Tá? E graças a Deus hoje eu tenho um bom resultado, um grande número expressivo, né? um expressivo número de alunos. E eu espero que a grande maioria siga esse exemplo, siga essa mentalidade de trabalhar a longo prazo, tá? Porque se você faz o procedimento muito forte, você pode ter efeito rebote. E muitas vezes seu paciente não está preparado. Peeling diamantado é um recurso muito bom. É um recurso que você precisa fazer passadas. Eu vou mostrar um videozinho rapidinho aqui. Aqui a gente está numa prática. Eu sempre falo, passa na horizontal e depois, tá? 3 passadas equivalem a uma camada e depois faz ao contrário. Então, quanto menos potência, mais vezes eu posso fazer sem machucar meu paciente. Então as pessoas estão usando vácuo, ó, faço quadrantes. Então quando eu faço quadrantes, eu tenho um resultado melhor. Então aqui é um vídeo de um workshop que eu dei sobre peeling, tá? O pessoal fez um making off, eu achei muito legal. Então, ó, 1, 2, 3. Aí vai do lado, 1, 2, 3. Do outro, 1, 2, 3. Fechando um quadrado. Quando eu fecho esse quadrado, eu tenho uma passada, uma camada. E quanto mais eu fizer, mais remoção de células mortas, mais células mortas do extrato córneo vai sendo retirada, mais resultados eu vou tendo e também mais agressão eu vou ter. Então, muitas vezes, quando as pessoas perguntam, professor, qual que é melhor, peeling químico ou peeling físico? Os dois. Porque eu posso trabalhar com concentração mais baixa do químico e utilizar-se do recurso físico para aumentar a permeabilidade, a penetração do químico. Olha que louco! E resultado. Peeling químico, eu uso corpo, face e íntimo. Peeling físico, a mesma coisa. Então, muitas vezes, o meu paciente chega no consultório com a pele muito espessa e, ao mesmo tempo, sensibilizada. Qualquer coisa arde, qualquer coisa incomoda. Aí, qual recurso usar, professor? Químico ou físico? Físico. Porque o químico tem ação de irritação. Se o paciente já tem esse incômodo, eu vou com físico e vou removendo, como se fosse uma lixa. Tá? Os primeiros peelings diamantados que desenvolveram foram de uma lixa. Então eu sempre falo, quando você pensa em peeling diamantado, você está pensando numa parede que está áspera e você vai lixar para remover o excesso de granulação, por exemplo, de uma massa corrida. A pele é a mesma coisa. Então quando eu quero remover células mortas, sem ação química, sem agredir tanto o corpo do meu paciente, o que eu faço? Peeling físico. Se eu, ao final desse procedimento, eu quero potencializar, eu posso aplicar um mandélico a 15%. É o coringão, é o pai de todos. Mandélico a 15%, base gel, todo mundo deveria ter em consultório. E também o ácido salicílico a 3%, solução alcoólica. Esses 2 ativos é excelente no consultório. E mais o diamantado. Com esses 2 recursos, o peeling físico, que é o diamantado, o mandélico, você consegue tratar qualquer tipo de alteração da pele. Melasma, rejuvenescimento, envelhecimento, linha de expressão, estria. Professor, mas dá resultado? Aí vai depender qual o tempo que você vai fazer de tratamento, o que você vai associar e o principal, o que você vai usar em casa com esse paciente. Então, muitas vezes, o melasma, o melhor recurso que tem para tratar melasma se chama uso contínuo de um bom sabonete, um bom hidratante, um bom clareador e um bom protetor. Porque melasma não tem cura. É para o resto da vida tratando, ponto.
Estria. Estria, muitas vezes as pessoas querem machucar o máximo possível para estimular uma formação de novo tecido. Entenda uma coisa, estria, quando lesionada, se não tem uma boa estrutura, acaba piorando e não melhorando. Então hoje, o recurso que mais tem resultado na estria é você induzir, através do microagulhamento, ativos de estímulo de colágeno, de formação de tecido, de melhora de cicatrização. Tá? Então, coloca uma coisa na sua cabeça, para ter resultado com a estria, você precisa estimular o colágeno, reestruturar o tecido e aí, em cima, lá na frente, trabalhar com uma agressão um pouco mais forte. Tá? Então, segue a dica aí. Professor, peeling químico, posso associar? Pode. Lembra que se eu entrar com físico, tá? Eu vou colocar diamantado, que é o que é o mais usado. Porque nós temos o peeling de cristal, que hoje é um recurso que poucas clínicas têm. Porque entope, estraga o equipamento falha, se está fazendo próximo dos olhos, cai cristal no olho. Eu tenho esse olho e esse olho, os dois, com retina arranhada de peeling de cristal. Eu resolvi na minha vida nunca mais usar. Certo? Ponto. Hoje, o que eu recomendo para você ter resultado profissa com o peeling diamantado? Você tem um equipamento que tem regulagem de vácuo. Entendeu? Então você coloca uma pressão, tá? De pressão baixa, e vai trabalhando camada dependente. Quanto mais camadas, quanto mais vezes eu passar na pele, mais debridação, mais lixamento eu vou ter. Segundo dica que eu dou do diamantado, vou voltar o vídeo aqui. Esse vídeo aqui ficou top. Se você observar nesse vídeo, é praticamente o vácuo que faz o lixamento. Eu não aperto na pele do meu paciente. Olha, 1, 2, 3. Tá? E depois eu cruzo ao contrário. Então eu faço na vertical e depois eu faço na horizontal. 3 passadas por vez, bem superficial. Faço quadrantes e vou trabalhando. Isso equivale como uma camada. Uma camada é peeling muito superficial. 2 camadas é peeling superficial. 3 camadas é um peeling superficial um pouco mais intenso. 4 camadas é um peeling quase médio. O segredo do peeling diamantado, vou voltar ao vídeo. Ah, voltou. O segredo é você passar suave. Bem suave. Por quê? Se eu passo muito forte, eu vou machucar o meu paciente por causa do vácuo. Eu posso fazer uma diminuição de vascularização ali e criar uma equimose. Certo? Então, fica a dica aí. Peeling diamantado, você encosta, ele cria o vácuo, você arrasta. E nunca aperta na pele do paciente. É sutileza, ó. Olha como a aluna pegou fácil. Fup, fup, fup. Super tranquilo. Cada 3 passadas na horizontal, 3 na vertical, eu conto como uma camada. Então é uma aula bem simples, que muitas pessoas têm dúvidas de como fazer o diamantado. Agora eu quero potencializar esse produto, essa técnica, eu posso aplicar um ácido por cima. Tá? Agora, qual ácido usar? O ácido que irrita menos a pele. Se você pode trabalhar retinóico, trabalha com retinóico. Você pode trabalhar com mandélico, trabalha com mandélico. Eu não recomendo usar ácidos muito fortes, porque você pode gerar uma queimadura na pele do paciente. Então, coloca uma coisa na sua cabeça. Peeling químico e físico podem trabalhar-se junto ou separados. Quando eu vou trabalhar com químico, o físico potencializa o químico. Quando eu vou trabalhar só com físico, somente o peeling diamantado, eu posso fazer mais camadas. Tá? Então eu sempre falo, face, eu faço 2 camadas, corpo, 3 camadas. E íntimo, 2 camadas. Só que tem que tomar cuidado com o íntimo por causa da contaminação, tá? Então hoje é o último recurso que eu indicaria para vocês fazerem. Mas tudo bem, vamos lá. Então presta atenção. Peeling químico. Eu posso associar com físico sim, mas lembrando que quando eu for usar o químico,
O ácido mandélico, vou dar de exemplo aqui, ele vai ficar mais forte, porque ele vai penetrar mais. Porque o que impede o peeling entrar? Células mortas. Certo? Se eu tenho células mortas aqui, eu não consigo penetrar. Correto? Então, muitas vezes, eu tenho uma dificuldade de penetrar o ativo porque tem muitas células mortas. Uma coisa que a gente está usando na clínica, testando de forma mais prática, é utilizar o peeling diamantado como um peeling esfoliante para os procedimentos. Eu estou tirando o esfoliante e colocando um peeling físico, que é o diamantado, para procedimentos estéticos. Nós estamos em fase de teste, graças a Deus estão vendo os resultados, porque a gente está reduzindo a quantidade de produtos para preparar a pele do meu paciente. Então hoje nós trabalhamos com demaquilante, sabonete, esfoliante, tônico, clorexidina, álcool 70 e soro fisiológico. 7 produtos. Ver se eu falei certo. Demaquilante, sabonificação, esfoliação, tonificação, asepsia com clorexidina, álcool e soro fisiológico. 7 produtos. A gente está tentando reduzir isso para pelo menos 4. Tá? O sabonete espuma, a clorexidina, a esfoliação, a clorexidina, o álcool, certo? Clorexidina, o álcool e a esfoliação mecânica, certo? E limpa com o lenço umedecido que faz o fechamento. Mas esse é um outro assunto. Quantas vezes o peeling físico? Quantas vezes o quê? Por semana? Se você vai fazer uma camada, você pode fazer uma vez por semana. Se você faz 2 camadas, a cada 2 semanas. Se você faz 3 camadas, a cada 3 semanas. O que é uma camada? Eu pego o aparelho e faço 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então eu passo 3 vezes no mesmo local e depois eu cruzo. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Passei 3 vezes assim e 3 vezes assim. Isso é considerado como uma camada. Uma camada, uma semana. 2 camadas, 2 semanas de intervalo. 3 camadas, 3 semanas de intervalo. É o padrão que eu uso, é o padrão que eu ensino. Então, peeling diamantado, se você vai fazer uma camada, passando 1, 2, 3, 1, 2, 3, é considerado como uma camada, o intervalo 1 semana. Se você repete mais uma vez, o intervalo é 2 semanas. Se repete mais uma vez, o intervalo é 3 semanas. Se eu repetir mais uma vez por algum motivo, o intervalo é de 4 semanas. Então, é um padrão que a gente conseguiu fazer e adequar até mesmo para as pessoas que trabalham comigo fazer. Então, sabe que o diamantado que é feito uma camada é feito toda semana. Que é feito 2 camadas é duas vezes por mês. 3 camadas a cada 21 dias. 4 camadas uma vez por mês. Tá? Então, eu padronizei assim e consegui ter uma resposta terapêutica muito, muito boa. Então, hoje, o que eu consigo ter resultado com o diamantado é quando eu associo com o peeling químico. Professor, qual o melhor peeling químico que eu faço, que eu tenho para fazer? Simples. Uma camada de diamantado mais uma camada de ácido mandélico a 15%, sérum. Faço o paciente, aí já aumentou a graduação de penetração. Faço com o paciente a cada 15 dias. Fecho com pacientes por 3 meses, das 6 aplicações. O que eu vou ter de melhor? Melhora na textura, melhora na qualidade de pele e, se for associado com um bom home care, um resultado, um clareamento, rejuvenescimento, diminuição de linha de expressão, melhora na textura de pele, entre outras coisas. Então, pegou a visão? Você pode trabalhar com químico e com físico junto ou separado. Por exemplo, a estria. Muitas vezes você vai lá e machuca a estria e aí dá efeito rebote na estria. Por quê? Porque o paciente não cuida da região. Então, muitas vezes você está trabalhando estria,
fazendo microagulhamento, fazendo jato de plasma, mas a pele fica áspera, fica feia, fica horrível. Você vem com diamantado e dá aquela lixada, tá? Coloca uma coisa na cabeça de vocês. Peeling diamantado, ele é como se fosse uma lixa para lixar uma parede mal pintada, ou o cara passou a malça corrida ficou muito ruim. Aí você vai lá e dá uma lixada para ficar mais lisa. Então, o peeling diamantado você vai usar quando você passa a mão na pele do paciente, está toda detonada. O peeling diamantado você vai usar quando o paciente está com a pele áspera, desvitalizada, está com muitas células mortas, tá? Você faz. Uma dica que eu dou, aí é pressão baixa, somente uma camada para pele seca. Peeling diamantado para pele seca é fantástico. Pelo incrível que pareça, ele é fantástico você fazer o peeling diamantado em pele seca. E na pele oleosa, eu gosto muito de aplicar o ácido salicílico a 10%, esperar 3 minutinhos, passo com o dedo mesmo, em solução alcoólica, passo com o dedo, espero 3 minutos, pego um gás e faço assim, ó, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, aplico de novo, espero mais 7, o total 10 minutos de ácido, limpo a pele e faço uma camada de diamantado. Qual que é o resultado aí? Uma leve esfarelação de pele e a melhora da oleosidade. Não faça diamantado em regiões que tem lesão, tá? Então não dá para fazer o peeling diamantado em pacientes que têm lesão ou que tem fragilidade vascular. Sabe aquela pele toda enrugada? Você vê toda enrugada. Eu fiz um procedimento há uns 10 dias aqui, tá paralisando meu músculo. Toda enrugada, que você olha, tá toda detonada, tá? Você vê isso daqui, ó, na pele do seu paciente, passando papel amassado. Muito cuidado com o diamantado. Não é porque você tá pegando, a pele tá dura, que ela é indicada para o peeling diamantado. Muitas vezes não. Muitas vezes, quando você faz o recurso diamantado nessa pele, você tem lesão vascular, porque a pele está tão frágil que ela parece isso daqui, ó, papel amassado. Então, é uma dica que eu dou: se a pele do seu paciente está parecendo um papel amassado, não faça diamantado, faça o químico, tá? Use o recurso químico, que ele é melhor. E sempre esticando a pele, passando dentro das depressões de expressão, porque nós temos linha de expressão, ruga e depressão de expressão, tá? Tem que diferenciar, porque muitas vezes se atrapalha. Perguntas. Peeling químico, eu posso usar em qualquer região? Sim. Sempre começa com concentrações mais baixas e começa com peelings de molécula pesada, como o mandélico. Depois que você pegou a prática, vai para o glicólico. Depois que você pegou a prática, solução de Gesner e peelings combinação de peelings mais fortes. Face, pH da face é 4,5, pH íntimo 4, pH do corpo 5, tá? Então muitas vezes quando você vai trabalhar e a pele do corpo é mais coesa, os queratinócitos estão mais coesos, estão mais ligados. Então muitas vezes face, o sérum é fantástico. Agora para o corpo, solução alcoólica. Ou você passar mais camadas, ou debridar, lixando como diamantado, depois vem o químico. O íntimo, ele é mais sensível que a face. Então você tem que tomar um pouco de cuidado. Aí o sérum, o creme, ele é melhor. Porque assim, gente, o peeling ele pode vir em solução alcoólica, penetração maior, porque o álcool, quando é aplicado na pele, ele penetra mais rápido. Nós temos o sérum, que penetra também, só que demora um pouco mais. E tem o creme, ou pasta, aí demora para penetrar mais.
Então a gente pode tomar esse cuidado.